Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Não vamos estar aqui a mentir. O cartão onde estávamos a gravar isto deu erro. Já estamos a gravar 10 minutos. Ficou tudo aos cortes. E vamos cagar naquilo que dissemos. É verdade. Eram coisas inacreditáveis que iam mudar a vossa vida para sempre. Mas agora, olha, É verdade. vão ter que esperar mais 4 ou 5 anos. Até nós queremos voltar a falar dos Illuminati Que é a inteligência artificial reconstruir todo aquele cartão que foi à vida. E é isto. Como é que estás, Hugo? Estou bem e tínhamos começado. Agora estou com um bocado de déjà vu, mas por dizer que vamos falar do grande vencedor da semana, que sou eu, obviamente, porque ganhei um prémio. É verdade. Muitos parabéns. Muito obrigado. Ganhei um prémio literário chamado Fernando Amora. É um prémio relevante nos prémios que existem para os autores portugueses. Tem guita, o que também é bom. Não sei só a estatueta, Sim. porque há muitos, já recebi alguns prémios que foi só a estatueta. Sim, sim. Os E- Sofia, por exemplo. Os Sofia, exatamente. Os Sofia, os da SPA também, da Sociedade Portuguesa de Autores. E é sempre fixe estar numa lista que tem autores como o Lobo Antunes, João de Mel, a Lídia Jorge, yada. Pronto. Dito isto, fica o convite para vocês comprarem um livro, que vai para a 4ª edição, vai chegar às livrarias essa edição, que já tem a cintazinha a dizer que recebeu o do prémio. melhor do mundo. Do melhor do mundo. Portanto, no Natal calha melhor, porque já não oferecem e vão oferecer isso para dizer, mas quem é que é o Hugo Gonçalves? E agora já não podem dizer isso, porque diz lá que é o vencedor do prémio Fernando Amora. E eles perguntam, quem é o Fernando Amora? Mas as E eles pessoas... dizem, foi o vencedor do prémio, não sei o quê. As pessoas gostam sempre de prémio, fica sempre melhor na estante. O livro é grande, é grosso, é pesado, portanto fica bem na estante. Quem não quiser ler, dá sempre um bom presente de Natal. E para as pessoas que já ouvem isto há 7 anos e que não são patronos, nem nunca foram, é uma forma também de contribuir. Exatamente, de contribuir. E já agora, se querem contribuir mais também, posso dizer que vai haver um espetáculo especial Natal da Setlist, da agência da qual eu faço parte. Um espetáculo de comédia em Lisboa, no Teatro Vilaré, dia 3 de dezembro. E irei eu, Vasco Elvas e os três novos pupilos da Setlist, Joa Vítor, Miguel Vaz e Tiago Pereira. Como é que é o nome do primeiro? Joa Vítor. Joa? Sim. Ok. Que é de lá do Brasil, nasceu no Brasil. O que é que é? Estás a ver? Ou então é só nome artístico. E está legalizado ou vocês... Tá. É português. Estou a brincar, estou a dizer isto porque houve aquela mega operação imigração e apanharam uma pessoa ilegal. Sim. Não foi? Por acaso hoje fui ao centro de saúde de manhã e no fim estava lá um rapaz, aliás no início quando eu estava à espera, estava cá fora, veio um rapaz falar comigo da Guiné que estava há 3 meses à espera para ter o número do utente e estava ali a perguntar, o gajo explicou-lhe como é que era e ele não tinha percebido muito bem o que é que era para fazer, foi falar comigo e eu depois também não te consigo ajudar. Ele depois é que eu já fiz e diziam que não sei quanto tempo, agora dizem para ir não sei onde, pronto. Portanto, há uma pescadinha de rabo na boca burocrática. Sim, ele diz, eu já tenho o contrato de trabalho, tenho tudo. Um rapaz novo. E diz, depois ele estava a dizer, pois Portugal está-nos a dificultar a vida, ainda por cima foram vocês que nos colonizaram, não é? E a vez devíamos dar mais um jeitinho, não é? O que eu conheço de ouvir e tenho lido algumas coisas, por exemplo, há umas reportagens que têm sido feitas pelo DN Brasil, julgo pelo Público Brasil também, que são os suplementos novos, é que existe uma fricção burocrática que leva as pessoas às vezes um bocado ao desespero. E isto, repare, isto não é exclusivo de Portugal, eu também lá fora encontra isso. Nem sei sequer se existe uma intenção de tornar a vida difícil ou da simples incompetência das instituições. Mas
eu já fui estrangeiro e provavelmente numa situação mais vantajosa do que esse rapaz ou de muitos outros, e é muito lixado porque tu sentes-te sempre em inferioridade quando vais tratar. Não estás no teu país, não conheces, sentes-te mal logo, sentes que não estás a tratar de igual para igual, que estás, por mais que tu ponhas na tua cabeça que é, não, mas eu tenho os documentos necessários, eu posso estar aqui, legalmente posso estar aqui, tu estás sempre um degrau abaixo. Sim, aquilo não parecia um processo muito fácil. Assim, deram-lhe uma folha com não sei quantos passos para fazer. Ele falava português, era da Guiné, falava português, pá, um português assim não era perfeito, estás a ver? Portanto, dei falar lá nas línguas da Guiné, não sei que ele tem um crioulo lá do sítio também. Não sei até que ponto tipo, a leitura dele era espetacular para ler aqueles passos todos e perceber ali aquelas cenas todas. Eu lembro quando eu tirei a carta, tinha boé, foi lá na da Maia, e tinha muitos colegas que eles nas aulas percebiam tudo. E chegavam aos exames, e como têm aquelas, às vezes, rasteiras de português, até nas perguntas, eles, como não era a língua que falavam em casa muitas vezes, fodiam-se por causa disso. Eles sabiam, mas aquilo não estava feito, não tinha em conta isso. Então, às vezes, havia aquelas rasteiras. Eu imagino que isso aconteça, mas olha que eu conheço, por exemplo, brasileiros com bastantes competências de leitura e de compreensão, e mesmo assim, tu fazendo os passos todos e sabendo o que estás a fazer, às vezes... Por exemplo, há uma das cenas que é quando tu vais pedir o NIF, um estrangeiro tem que ir com um português para atestar da sua idoneidade e não sei o quê. E há pessoas que se calhar podem não conhecer nenhum português que queira fazer isso, estás a ver? Isto é um exemplo que eu me lembro que eu fui com uma amiga minha brasileira. E entretanto ela foi presa por assalto à mão armada e... Não, estou a brincar. Mas há realmente... Se nós... que estamos cá, às vezes, acho que já aconteceu com todos, estás numa espécie de limbo burocrático em que tu já não sabes o que é que vais fazer porque já foste àquela instituição e dessa mandam para outra e depois passas não sei quanto tempo ao telefone. Imagino que para um estrangeiro seja mais difícil, que seja um bocadinho angustiante. E não tens a mesma rede que tens. Mas pronto, sigamos em frente. Olha, 3 de dezembro, então, os 3 de dezembro estão à venda na Ticketline, Vilaré, Lisboa, espetáculo de stand-up de Natal. Vamos falar sobre Natal? Não. É só... comercialmente é giro fazer espetáculos de Natal. Mas olha, vamos realmente falar do grande vencedor. Ele, aliás, se não te importares, ele enviou uma mensagem. Foi? Uma mensagem para nós de aqui, especialmente do podcast, mas também para os portugueses. Eu vou passar a curtinha. Passa. I always felt the best recognition from the Portuguese people. I went to New Bedford and they screamed, vai pro caralho, vai te foder, cabeça de porco. It's beautiful. Love to hang with them. Once at a majestic coffee place, a gentleman told me, Mama mas é aqui. Amazing. Yeah, really in love with them. Pronto, o Trump é conhecido por ser misógino, racista, mas no fundo ele gosta dos portugueses. Gosta. Como se vê aqui, não é? Sim. Não, xenófobo não é contra português. Até porque a maioria dos portugueses nos Estados Unidos votou no Trump. Imagino que muitos tenham votado. Não, a maioria. Ah, foi? Sim, a maioria da comunidade portuguesa. Tu viste esses dados? Ok. Pois. Sim. Faz sentido. Os meus primos e tios imigrantes lá votam Trump. Que não eram esses que queriam voltar para Portugal? Porque o Biden é comunista. Os democratas são comunistas. E é engraçado, eu estava a falar com uma prima minha sobre isso, é tipo, o Partido Democrata cá, em Portugal, seria de centro-direita. Sim. Não seria esquerda. PSD. Nunca seria esquerda, muito menos extrema-esquerda. Não, mas isso atesta muito... Há uma desinformação que existe, mas também existe uma distorção da realidade e que todos nós somos vulneráveis a ela. E uma das coisas que eu achei curioso foi muitas pessoas diziam nas sondagens, eu não sei o que é que o Kamala quer. E eu que sou português, sabia, fui ler algumas coisas. Portanto, isto tem a ver... Repara, não estou a utilizar isto como justificação para ele ter ganho ou não. É apenas uma constatação que é... Muitas pessoas diziam, eu não sei o que é que ela quer... Tu não sabes, vai à procura, porque está em todo lado. Medes tipo, vais ao Google e escreves. Portanto, eu acho que há um lado deste agora o exemplo dos teus primos, na era da informação, em que tudo está acessível e tu podes saber. Como nas notícias não aparece nos títulos as medidas, porque não é isso que gera cliques, as pessoas não... Mas aparece, há jornais que publicam isso. Sim, mas não são aqueles que ficam partilháveis no Twitter e no Facebook. Sim, não são agarros. Mas também não sabes do Trump, né? Só sabes que é tipo, tira os impostos,
que é uma Sim, descida sim. até para os mais ricos. Sim, E a na deportação Kamala, não. de 20 milhões de pessoas. E a cena dos tariffs, das taxas, tarifas, a questão do apostar outra vez no petróleo, anular uma série de... Mas aí, percebes, as medidas do Trump, como são mais controversas, mais pessoas sabem o que é que ele quer fazer. Claro, porque tem mais... E as da Kamala não. Sim. Ou seja, todos nós já ouvimos essas e somos daqui, não é? Essas medidas veiculadas como sendo má, seja porque os mídias agarram, tipo, olhem, vejam o que ele quer fazer. Na verdade estão a passar uma medida. Claro. E da outra não fazem nada disso. E então ficas com aquela do... Também não sabes que... Pá, eu vi no debate, né? Vi o debate, tinha o cheque não sei o quê para as empresas, Sim. o cheque, pronto. Tinha essas coisas, mas as medidas do Trump são mais faladas do que dela. É o homem que mordeu o cão, não é? É uma coisa que se gera espanto ou ultraje, é mais suscetível de ser falado e visto do que uma coisa mais comum, que é uma medida agora, vou fazer um cheque empresa. Não é? Mas antes de falarmos mais sobre as eleições, houve uma coisa que eu pensei que mudou, pelo menos para mim, em relação a 2016. Eu nesse dia acordei muito cedo, andei a acordar muito cedo para ver se acaba o livro. E eram para aí 6 da manhã e não levo o telemóvel comigo. Tipo, vou para a secretária trabalhar e não... para estar mesmo, tipo, imagina, 1h30 sem aquela coisa de agora estou aqui parado, vou olhar. E minha namorada entrou pela sala, já era dia de dizer, o Trump ganhou. E estava puta, estava fodida. E aquilo desgelou-me também uma coisa, pá, fogo, tipo... E tive ali 5, 10 minutos a pensar naquilo, pá, não quero acreditar que este gajo ganhou, com todas as coisas que nós já falámos aqui. Mas... pensei assim, pá, como aos estoicos, que é, eu posso controlar isto? Não posso, está completamente fora. Isto até pode vir a ter um impacto na minha vida, menos ou mais, mas eu não posso controlar isto. Portanto, o que eu vou fazer é, até pensei em ir ao cinema, depois acabei por não ir, mas vou ser frugal na informação, vou saber o que é que aconteceu, mas não vou passar o dia a ver isto, nem vou passar em grupos de WhatsApp a dizer a culpa é deste, a culpa é daquele, que é muita tendência que as pessoas têm, porque eu em 2016 senti, pá, que nos primeiros tempos havia bué da coisas, deixa ver, tipo, quase o acidente na estrada, deixa ver o que é que aconteceu, o que é que o gajo fez hoje, o que é que ele disse hoje. Pai, desta vez eu não vou fazer isso, não vou deixar que o Trump Show tome conta, entre aspas, da minha vida e que eu fique irritado com esta coisa que um gajo está lá na casa do caralho. É a Casa Branca, não é? É Casa Branca, não é a Casa do Caralho, é a Casa Branca. Há quem faça essa confusão muitas vezes. Casa do Caralho é nas Caldas da Rainha, peço desculpa. Se bem que quando lá estava o Clinton também era a Casa do Caralho. Pelo menos era assim que a Mónica Lewinsky dizia. Era o código quando ele mandava um pager, naquela altura era um pager, não é? Telefona para a Casa do Caralho. E é curioso, porque durante o dia, ainda hoje fui à fisioterapia e não estava a ouvir a conversa de uma senhora velhinha e ela estava a dizer, como é que é possível aquele homem ter ganho? Pá, no próprio dia estavam as cabeleireiras à porta do salão da minha rua e eles dizer, pá, acordei e fiquei chateada com aquilo. É muito engraçado ver que, claro que houve muitas pessoas que também celebraram, mas que afeta, que as pessoas ficaram perturbadas com aquilo, ficam perturbadas. Sim, porque é um show, é como é o fenómeno de reality show, acho eu. Saiu não sei quem da casa. Acho que é isso, é nesse mesmo sentido que as pessoas ficam perturbadas. Eu estava naquela. Aliás, falámos aqui de outra vez. Eu disse que achava que ele ia ganhar. Eu estava naquela. Acho que não tem tanto impacto esta, porque ele já lá teve 4 anos presidente. Mas eu acho que os resultados vão ter mais impacto desta presidência. Pode ter, mas o mundo não acabou. Não houve guerras, até no mandato dele. Não é? Pronto, por contexto, não foi porque foi ele que salvou as guerras, não é? Que se quer passar isso um bocadinho. Mas devo dizer que não aprenderam. E em 70 e tal milhões de pessoas que votaram nele, as 70 e tal milhões de pessoas não são racistas todas. Não foram todas movidas pelo ódio. Acho que muitas foram movidas pelo descontentamento e pela vida não está fixe. Outras porque são manipulados com fake news e com uma série de coisas. Mas não aprenderam. Porque quem criou este fenómeno do Trump, quer se queiram ou não, ou os mídias queiram admitir, foram os mídias. Foram os mídias. Ninguém achava que ele ia ganhar no início. Acho que nem ele. Estava ali era um freak show e viram que gerava audiências. E cada vez mais estava a gerar ódio e audiências. E os mídias levaram-no ao colo e foram eles que criaram isto. E acho que não aprenderam, porque quando ele ganhou, todas as notícias eram
Tipo, convicted felon, não sei o quê, tal. Pá, uma série de coisas, tipo, pá, ele foi eleito democraticamente. 70 e tal milhões de pessoas votaram nele. E acho que esse voto deve ser respeitado até o gajo começasse a tomar medidas, claramente. Mas repara, eu percebo o que estás a dizer, mas por outro lado, tendo em conta o historial dele realmente ter sido condenado, ter incentivado a invasão do Congresso, é normal que as pessoas fiquem um bocado... Mas acho que não aprenderam. Os mídias continuam a fazer o mesmo, continuam a dizer assim, o que é que dá mais cliques? É isto, então vamos fazer isto. E acho que não aprenderam mesmo como é que se combate aquilo, continuam a fazer os mesmos erros, e do lado dos democratas, pá, esta derrota foi bem feita. Tu tens um povo que se sente que há descontentamento, e tu vais fazer a mudança, prometes a mudança com a vice-presidente, que nem sequer foi eleita em primárias, e estavas à espera do quê? Pá, não consigo perceber, não é? Só há um culpado do Trump, já não sei quem é que fez essa comparação, que era... foi alguém que voltou para a ex-namorada tóxica, não é? E foi o que aconteceu, porque a alternativa não era suficientemente boa. Havia candidatos do lado democratas que teriam ganho. Na altura, todas as estatísticas apontavam que Bernie Sanders teria ganho ao Trump, mas decidiram pôr lá a Hillary. E agora eu acho que foi um bocadinho mesmo. Acho que os democratas não aprenderam e só se têm a culpar a eles mesmos. Acho e mandar, como o Biden disse, né, que os apoiantes dele, do Trump, eram todos lixo e não sei o quê. Tipo, não aprenderam que esse discurso só dá força. E custa-me a perceber... Pá, estás a pôr a culpa do voto de uma coisa que tu não concordas do lado das pessoas e, mais uma vez, não percebem que o Trump não é a doença, é o sintoma. E essa doença foi criada por outros. Mas o sintoma agora pode ter consequências fodidas para o corpo. Pode ter, mas lá está, já falamos aqui. O que é que ele manda, pá? O que é que ele manda? Manda alguma coisa. Alguma coisa manda. Mas olha, antes de irmos ao Blame Game, que é um clássico depois das eleições, queria só falar sobre isso, sobre a sensação, e tive algumas pessoas à minha volta. É normal o Trump é uma espécie de parasita das conversas. Nós estamos aqui a falar sobre ele. É normal. É os Estados Unidos e as eleições. Nós falamos muitas vezes falamos aqui da atualidade, portanto é normal falar disso. Mas tu vais ver das notícias, nos jantares. Eu fui a um jantar, falou-se disso. É normal. E ele é uma espécie de parasita que quando chega toma conta de tudo. E eu até estava a falar com a minha namorada sobre isso, que ela estava agastada com aquilo, tipo, como é que é possível, o que é que ele representa e ganhar, essas coisas todas. E eu estava a pensar, também muito à moda dos estoicos, que é, as nossas circunstâncias não definem sempre aquilo que nós temos que fazer, ou seja, se tu achares que deves ser um gajo honesto, se tens os teus princípios, que atuas em relação, sei, aos teus filhos, aos teus amigos, às pessoas à tua volta, cuidares do teu jardim, tu vais continuar a ser essa pessoa. Não é o facto do Trump ter ganho as eleições ou do Ventura ter 50 deputados ou o que quer que seja, que tu mudas. Eu sei que às vezes isso é difícil de compreender, porque como estava a dizer, tu de repente ligas a televisão, abres o Instagram, vais a um jantar e está toda a gente a falar do Trump Show. Mas, por isso é que eu estava... Nesse dia pensei, não, eu não vou entrar nesta merda outra vez, não vou ser sugado por isto, não vou deixar que este gajo e o barulho à sua volta me perturbem o meu dia. E meti-me a trabalhar e não tive a ver, vi muito poucas notícias, e o meu conselho é um bocado esse, que é, se posso dar um conselho, é não se deixem sugar por isto. Porque se haver consequências, e é curioso porque uma das consequências, não sei se viste, eu acho que te mandei, não sei se te mandei, que era logo nas horas seguintes, no Google, a procura dos americanos moving to Portugal. E portanto, se já houve em 2016 uma onda de americanos que vieram para cá e as casas aumentaram não apenas por causa disso. Dá-me imenso jeito neste momento, porque eu comprei casa. Claro. Portanto, há sempre alguém a ganhar. Venham eles sempre todos. O silver lining, Venham eles americanos. E não tenho a mínima dúvida que vão vir mais. Não tenho a mínima dúvida que vão vir mais. Mas há consequências. Mas no dia a dia das pessoas, continuem a cuidar do... esta ideia de que nós ficarmos... É engraçado, estava a ver o Willie Nelson, que é aquele gajo do country music que tem 90 anos e que fuma ganzas há não sei quanto tempo, longevidade, um gajo está bem com a vida. E ele dizia uma coisa interessante que é, nenhum pensamento mau, ou seja, venenoso, tu estares a sofrer, alguma vez resolveu alguma coisa. Só tem veneno à tua percepção da realidade. E eu disse, eu há muitos anos, há 60 anos, e eu acredito nele, porque o gajo tem uma vida longa,
pá, veio um pensamento desses, eu disse caguei. Tipo, não caguei, isso não posso resolver. E isso tem alguma sabedoria disso. Isto não quer dizer que tu te responsabilizes e que não possas falar sobre isso. Nós estamos aqui a falar sobre isso. É que tu, vou cagar para o mundo. Não é isso. Mas há coisas que não dependem de ti. As que dependem de ti, continua a ser esse gajo. Ou seja, sim, para nós, e mesmo lá, tipo, o que é que pode mudar realmente? A cena das tarifas pode mudar. É a questão mudar, económica, sim, que pode aqui afetar a inflação e afetar uma série de coisas no mundo inteiro, não é? Porque se afeta nos Estados Unidos, há obviamente depois ondas de choque. Isso pode afetar. A cena da guerra. Não sabemos se é para melhor ou para pior. Afeta, pode dar para os dois lados, não é? A maioria dos especialistas diz que mesmo nos Estados Unidos é bom a curto prazo, mas a longo prazo será mau. E a cena da guerra, que realmente pode influenciar se há um conflito maior, não é? E a uma escala mundial. Mas a verdade é que as duas guerras que estão aí não foram feitas durante a administração do Trump, não é? Sim. Pá, e ele, tipo, lá está, eu acho que foi sorte e foi contexto. Não é, acho que é muito mais perigoso teres um Trump com o dedo no botão, numa altura de conflito, do que seria teres uma Kamala. Não é? O que eu acho é que não é bem ele que decide. Pronto. Não é que se tira isto com conspiração do Deep State, mas nos Estados Unidos ganha sempre quem tem mais investimento. E esse investimento vem de algum lado. Mas curiosamente ela teve mais dinheiro. Desta vez, se calhar foi a primeira vez que isso aconteceu. E esses investidores que metem lá dinheiro não é porque sim, é com um propósito. E esses propósitos depois têm que ser cumpridos. E claro que há coisas que o Presidente pode decidir sozinho. Por exemplo, o Trump quer parar com a guerra na Ucrânia. Ele pode ter esse poder, mas quem está a vender as armas todas e os bilhões e bilhões que estão a ser enviados para lá, eu acredito que esses mandem mais do que mandou o Presidente. Mas estamos a falar, obviamente, do ponto de vista dos portugueses, do que é que nos pode afetar ou não, não é? E há coisas que nós nem conseguimos contemplar. Sim. Se eu fosse americano, estaria mais preocupado, acho que me afetaria mais. Mas depende que se eu fosse americano e vivesse em Nova Iorque, em Manhattan, se calhar estaria menos preocupado do que se, sendo eu quem sou, vivesse no Texas ou num outro estado. Porque também os Estados Unidos são muito diferentes, nós não nos podemos esquecer disso. Sim. E se tu tens... e outra coisa, nós não falamos aqui, mas podemos falar que ele ganhou o Senado e o Congresso, os republicanos. Portanto, tem carta branca para fazer uma série de coisas. Mas voltando eu acho que é a cena tipo do aborto, vai ser provavelmente uma bandeira dele, e das deportações. Sim. Pronto, quem está, ou seja, mulheres e imigrantes que estão à procura de ser legalizados e que não conseguem, de uma vida melhor, esses é que estão fodidos. Pode acontecer, tipo, pessoas que são casadas com cidadãos americanos ou imigrantes legais serem deportados. Famílias poderem ser separadas. A administração do Obama foi quem mais fez deportações. Sim. Mas irmos é muito curioso porque logo... A mim o que me faz mais nojo é o discurso divisório e o que ele representa. As medidas dele, não sei se são boas ou maus, não vivo nos Estados Unidos, estou-me a cagar. Mas o que ele representa, que é uma vingança e um ódio e um narcisismo, uma cena de um desprezo pela diferença e a cena da meritocracia que ele representa zero. Isso, o que ele representa é que me mete mais nojo do que provavelmente o que ele vai fazer ou não. Mas há outra coisa que é, nós já falamos também disso no episódio passado, que é pessoas que estão à volta dele, como o Stephen Miller, acho que é Miller, o gajo está ao lado, ou seja, ele está rodeado de pessoas que até ideologicamente são capazes de ser mais perigosas que ele, estás a perceber? E que veem nele um cavalo de Troia, como foi em algum tempo aquele Steve Bannon, não é? Que o Steve Bannon diz que ele é um moderado. Sim. É? E ele está rodeado dessas pessoas. E desta vez, porque ele já tem mais experiência na Casa Branca, e é o que toda a gente diz, ele não vai contratar profissionais que até podem não estar em sintonia ideologicamente com ele, como vários generais do Pentágono que foram trabalhar com ele, mas vai contratar pessoas que são plenamente leais, que lhe são leais. Eu acho que o mundo tem vindo, pelo menos como eu olho, nos últimos anos tem vindo sempre a melhorar em termos de progresso social, vamos dizer. Nos grandes indicadores. Ou seja, mas já nem falamos da parte de económica, obviamente também está ligada depois à discriminação, mas mesmo nos aspectos sociais, tipo, o racismo já foi muito pior, né? Estão nos Estados Unidos, mas a homofobia, uma série de coisas. Isso tem vindo sempre a aumentar. E eu acho que houve uma altura em que se calhar se tentou aumentar, progredir nessa área demasiado rápido. Que já falámos aqui. Né? E a coisa deu a volta.
Deu a volta, porque as pessoas foi tipo, olha, está a melhorar, realmente a escravatura faz sentido não haver. Realmente os gays casar, faz sentido, os gays adotarem, pessoas que sempre nunca concordaram, mas a maioria da sociedade. Depois é tipo, depois começou a cena mais de tudo era raça, tudo era género, tudo era coisa. E essa tentativa de melhorar a sociedade rápido demais, ou de torná-la mais igualitária, com cotas, com afirmação positiva, fez com que o que parecia estar a ficar para trás, que era o conservadorismo, de repente passou a ser mais visto. Mas acho que a affirmative action é uma coisa que vem dos anos 70, não é de agora. Ou seja, há coisas... Eu percebo o que estás a dizer, mas há o outro lado que é... Não estou a dizer que são os culpados. Claro. Isso é culpado porque seja, é aliado a uma educação cada vez mais podre. Então nos Estados Unidos... Mas também há uma coisa que é... Nem toda a gente tem acesso. De facto existe essa vontade de... adquirir mais direitos ou trazer novas questões para o debate público. E eu não estou a dizer que isso não possa, para algumas pessoas, ser demasiado rápido. Eu já contei aqui a história de um amigo meu que tem 60 anos e ele é um gajo progressista e a filha dele é gay, por exemplo, e ele não sabia a diferença entre género, falta uma palavra. Entre orientação sexual e entre identificação. Agora tive uma branca. E tivemos a falar dos trans, mas tu podes ser trans, podes ser uma mulher trans e gostar de mulheres, e tivemos a explicar isso. E não é por mal. Há coisas. Mas eu acho que também que do outro lado. Há uma inflamação desses temas, ou seja, a campanha, o Trump gastou milhões e milhões em anúncios sobre trans e dos trans nas escolas e os trans no desporto, e há de facto uma espécie de papão maior, exagerado, inflamado em relação ao problema real dessa... Sim, e eu acho que vem dos dois lados. Claro. Ou seja, nem deveria ser a prioridade do lado da esquerda, ou o tema mais falado, nem deveria ser do lado da direita também a arma de arremesso mais falada, e não devia ser nos mídia a medida mais falada. Claro. Eu não sei, se não foi um efeito borboleta, eu não sei se a cena das casas de banho sem género não fez com que Trump ganhasse. Eu acho por cá. Estou-te a dizer... Sim, mas eu estava a pensar nisso porque daí passou para a cena dos transgéneros crianças e que andam a formatar as pessoas na escola e deixem as crianças em paz e hormonas para crianças e não sei o quê, que são casos residuais, mas tudo começou ali. E eu acho que isso teve um efeito de borboleta de fazer com que os conservadores e pessoas que estavam ali no meio ficassem, não, então vou para a direita. Pessoas que nunca foram de direita a vida toda, que sempre foram mais de esquerda. E isso fez com que... Mas eu não sei, porque estamos a pensar de números. O Trump teve os mesmos. Vamos imaginar que foram as mesmas pessoas que votaram. Teve um bocadinho mais ou menos, ainda não sei, mas era nos 74 milhões. Os democratas é que tiveram menos. Sim. Porque o Biden tinha tido 81 milhões e já vejo aqui, mas portanto, eu acho que houve pessoas que não foram votar. Eu não sei se houve pessoas que estavam... mas as que continuaram a ir do outro lado... foi para rejeitar esses valores. Claro. Agora, no chamado blame game das explicações, não é? Sempre a tentativa, quando tu não entendes uma coisa, e acho que muitas pessoas não entenderam, ficaram pasmadas, não é? Tu, naquele dia, mas como é que o gajo ganha outra vez? Depois de tudo o que se disse sobre ele. Os próprios democratas começaram-se todos a culpar uns aos outros. Mas eu acho que acho que não há uma razão. Ou seja, acho que há muitas razões. Claro que há muitas, e os americanos votam muito com a parte económica, não é? Mas eu acho que essa guerra cultural, não é? Como eles chamam lá, Culture War, foi o que fez este shift. Agora, não deixa de ser, nos últimos 16 anos, os republicanos só tiveram 4 anos no poder. Sim. Não é? Nos últimos 16? Sim. Tiveram 8 de Obama, 8 de Obama, 4 de Biden. 4 de Biden, exatamente. Portanto, se queres falar em termos de equilíbrio... Sim. Faria até mais sentido ser os republicanos, sendo que é um país com 2 partidos e que é metade, basicamente, não é? Se há sítio onde faz sentido irem alternando é nos Estados Unidos. E acho que o grande problema vem daí, ser bipartidário, tens lá os Green Parties e não sei o que não contam para nada. Se calhar o grande problema dos Estados Unidos também é esse, é ter 2 partidos. Falou-se, a economia era uma das questões, obviamente, mas é curioso porque... A inflação era o que todas as pessoas diziam. Tu ias a ver, nos estudos de opinião as pessoas diziam aquilo que mais preocupa é a economia. Sim.
Olha, eu sei que as criptomoedas aumentaram brutalmente desde que Trump foi para o poder. As criptomoedas, e eu digo-te já aqui... Espera aí, eu tinha aqui isso A registado. Bitcoin chegou aos 80 mil euros pela primeira vez. O meu portfólio aumentou cerca de 20% em 2 dias. As 10 pessoas mais ricas do mundo Imagina, estou a perder muito. ganharam 64 mil milhões de dólares após a vitória de Donald Trump. Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo e um grande apoiante de Trump, acrescentou à sua fortuna 24,7 mil milhões de euros. Também Jeff Bezos, Bill Gates e outros milionários viram as suas fortunas aumentar depois da vitória. Os mercados, aliás, todos subiram. Pois, os mercados subiram. Mas estava-te a dizer que a economia, as pessoas diziam, o meu problema número 1, quando perguntavam qual é que é o problema, o seu problema, aquilo que mais lhe preocupa, economia. E isso é muito na ressaca da inflação e do pós-Covid, tudo isso. Curiosamente... e estão com desemprego alto, de 4%. Sim. Para nós Que seria baixíssimo. Sim, não é? é baixíssimo. Mas E o para Wall eles Street é alto. Journal, que é um jornal pró-Trump, ou mais pró-Trump, disse o próximo presidente irá herdar uma economia incrível. Mas a percepção, cá está, é como dizia o nosso ex-primeiro-ministro, a sensação de insegurança, a percepção é grande. E eu acho que isso também, que a economia não está bem, é grande, para já porque as pessoas estão traumatizadas ainda, não é? E de facto, tipo, houve sítios como a de Geórgia em que as rendas aumentaram 50% nos últimos 5 ou 6 anos. E eu acho que isso é mais notório porque o Bernie Sanders fala muito disso. A classe média tradicional americana, the working class, pá, que podia comprar uma casa, podia comprar um carro trabalhando, está a desaparecer. Sim. E que era democrata. Que era democrata. Os trabalhadores eram democratas. Eram democratas, sim. Não é? Normalmente os trabalhadores são o quê? Comunistas, de Sim. esquerda, Sim, não é? sim. É o Partido Claro. dos Trabalhadores. E lá a direita esqueceu-se. Esqueceu-se Sim, sim. dos trabalhadores. Focou-se muito na classe mais baixa, muito baixa, e urbana, e esqueceu-se disso. E de repente tu tens essa classe média. Ou nas elites urbanas. Os blue collars Sim, que sim, vão sim. todos, foram todos para os republicanos. Isso é bastante estranho. Eu estava a ver que era a culpa, uma lista de culpa que era. Havia um amigo meu dizendo: não, as mulheres, a culpa é das mulheres, porque se as mulheres que tinham a oportunidade de eleger uma mulher pela primeira vez fossem todas votar, naquela diferença que houve, que acho que é de 11 milhões de votos, se metade fossem mulheres e tivessem ido votar, a Kamala tinha ganho. Sim, quem deu. O grupo que se mobilizou mais foi dos 18 aos 45. Homens dos 18 aos 45. Foram esses que deram a vitória ao Trump. Mas houve mais mulheres a votar no Trump do que na Kamala, supostamente. Acho que sim, 52%. Todos os grupos votaram, ou seja, todos os grupos mudaram. Latinos, homens, mulheres. Depois alguém dizia que o culpa era de Joe Rogan. Outro era da questão dos trans. Eu estive a fazer uma lista só de coisas... e assim sucessivamente. Agora, uma coisa interessante que eu acho é que os Estados Unidos, durante muito tempo, a sua narrativa foi... E havia um gajo que falava sobre isto, que é o Galloway, que é interessante, que ele dizia o paradigma mudou. Ou seja, o Trump já não é uma aberração na história, mas vai ser uma pessoa importante na história dos Estados Unidos. E ele diz que o paradigma mudou a seguir à Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos tornou-se um país que era... o farol da democracia, sendo isto verdade ou não, estou a dizer como eles vendem, o farol da democracia. Sim, normalmente esse farol era uma bomba. Sim. Não é? Era a luz de uma bomba o farol a da arrebentar. democracia, do progresso, mal ou bem as coisas foram avançando, como tu dizias, direitos civis, todas essas coisas. E era um exemplo para, mal ou bem, era um exemplo para muitas pessoas. A própria cultura norte-americana substituiu, por exemplo, a francesa ou a alemã na Europa. Os nossos pais aprenderam francês, nós aprendemos inglês. E ele diz que isso mudou, que agora esse paradigma mudou. E uma das coisas que mudou era a ideia de que os americanos valorizavam a democracia acima de tudo. A ideia de que houve a revolução, a independência, a declaração da independência, tudo aquilo que foi, e na altura, estamos a falar no século XVIII, foi importante para nós termos as democracias que temos hoje. E que isso já não é o mais importante para os americanos. Que eles deixaram de se preocupar com isso. E entre essa ideia de uma democracia do primeiro mundo ou um homem autoritário, forte, que vai mudar as coisas por si só, os americanos preferiram isso. E eu acho que há algo de verdade, não é a única explicação, obviamente, mas acho que há algo de verdade nisso, porque isso é muito humano, tu vês isso em todo lado. Aconteceu cá um bocado, não é a mesma coisa, mas com o Sócrates. O Sócrates tinha aquele ar de carisma e de homem que fazia. As pessoas sentem-se muito atraídas pela ideia do homem providencial. E o Trump apresenta-se como isso. Sim, é um concurso, sempre foi um concurso de popularidade nos Estados Unidos e de carisma.
Sim, sim, E, de popularidade. e a sim. Kamala tem o carisma de uma porta. Sim. A comparar com o Trump, que é altamente carismático. Um carisma que não agrada a toda a gente, mas é carismático. Isso não pode negar, tal como o Obama era. Claro, mas Ninguém sim. tem dúvidas que o Obama teria dado uma abada no Trump, não é? Sim. Se calhar até a mulher dele tinha dado. Foram escolher a vice-presidente que tinha pior taxa de aprovação dos últimos anos. Sim, isso foi outra das coisas que é, não só isso, como ela teve três meses para fazer campanha. Sim. Não é? Pá, e se calhar, se tu queres ganhar, uma coisa que tu achas que é a melhor pessoa para o cargo, isso é quem é, mas se tu queres ganhar, se calhar não é a altura de ser uma mulher negra. Porque vai afastar muita gente, porque há efetivamente, e isso prejudicou certamente ser uma mulher e ser negra. Tu achas que Porque o facto há de ela muita ser ainda- mulher, vi várias mulheres, uma coisa, vi várias mulheres tristes com isto, tristes, e eu percebi isso. É um bocado como aqueles homens, eu não percebo as mulheres, e eu digo, por causa da violência, eu digo, nunca assistes sozinho de um sítio às 4 da manhã para apanhar um táxi. Não é a mesma coisa seres mulheres e ser homem. Há coisas que só. E eu vi essas mulheres e estava a olhar para elas e falaram sobre isso, e havia lá uma coisa tipo quase magoadas com isto. E eu percebo, sendo mulher, esta ideia de que uma mulher podia ser presidente dos Estados Unidos e não foi. Se calhar os homens não sentem isso da mesma maneira. Mas tu acreditas, e todas elas me diziam, uma das razões porque ela perdeu é por ser mulher. Acho que sim. Acho que sim. Eu acho que as mulheres que votam Trump acham que uma mulher não tem capacidade para ser presidente. Acho que é o tipo de mulher que vota Trump. Minha namorada dizia, por exemplo, que era muita gente continua a achar que as mulheres não têm poder e suficiente para ir sentar a uma mesa com o Netanyahu ou com o Putin, que não têm a força que o Trump projeta ter. Sim. Não é? Tu achas isso também? Acho. Que há pessoas que acham que... Acho que há pessoas que acham isso. E acho que muitas mulheres acham isso. E principalmente as mulheres mais conservadoras, que os Estados Unidos têm muitas, mais católicas, que acham que a mulher deve ter um segundo plano e deve estar em casa a cuidar dos filhos e o homem é que deve ser o provider. Acho que é a típica mulher que vota Trump, não quer dizer que sejam todas, e acho que essa mulher acha que uma mulher, principalmente aquela, se calhar sou uma mulher mais boss bitch, né, como já chamam nos Estados Unidos, talvez pudesse passar, mas aqui acho que não. E eu acho que foi um erro nesse sentido. Também era eles acharam o contrário, acharam ser mulher, sendo negra, vamos conseguir mobilizar o eleitorado feminino e negro, que votou também muito menos. Mas sabes o que é que disse? Estive a ver um gajo negro e que dizia que nós já não estamos no tempo em que chega a representação. É tipo, está lá uma pessoa negra, está lá uma mulher. Yeah. As pessoas já não vão nisso. Ou seja, o Bernie Sanders era um velho branco e representava muito mais a classe, se calhar, negra de desprivilegiada nos Estados Unidos e prejudicava ou tinha medidas para lutar por eles e pela melhoria de vida deles do que a Kamala, que vem mais de elites, não é? E depois há outro aspecto também que é importante ter em conta, que é os Estados Unidos é um país, eu vivi lá e senti isso, que é completamente dado ao espetáculo. Todos os países são um bocadinho hoje em dia. Talvez menos o Afeganistão, não é? Onde as mulheres nem sequer podem falar umas com as outras. Sim. Mas os Estados Unidos e uma das coisas que eu me admirava é, tu pões um microfone, uma câmara à frente do americano e ele conta-te uma história com um sentido de olhar para a câmara, estás a ver? Nem que seja no lado caricato do gajo sem dentes na Flórida. Mas há muito... E ele representa isso. O Trump representa uma série de traços identitários da América, se calhar não o melhor da América, que é a ideia do homem que se tornou rico. Que não é verdade, mas é essa a ideia do gajo que é a ideia do homem poderoso, a ideia do... Mas teve um programa de televisão que era um dos programas com maior audiência, não é? E ele tem esse showmanship. E que era sobre meritocracia, não é? Exatamente. Que valorizam muito. E eu estava a dizer, aquela ideia de what you see is what you get, que diz as coisas na cara. O gajo é o pacote, ele quase que não precisava de um departamento de imagem ou de marketing. Ele é o produto acabado que toca essas coisas, que algumas delas obviamente são uma ilusão, mas que tem imensa ressonância no imaginário norte-americano. Sim. E toca naqueles pontos que mais preocupam, não é? Grande parte dos americanos, e lá está, nós aqui, a maior parte da cultura que nos chega dos Estados Unidos e de imagens é muito... Califórnia, LA, Sim. Nova York, isso não representa os Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito mais aquele interior do que é essas cidades. Só que cá só nos chega a isso. Mas não sei se é porque demograficamente essas cidades têm mais população do que o resto. Ou seja, as costas têm mais população do que o interior dos Estados Unidos. Sim, mas no total
E normalmente... Mas tu tens Miami e Flórida, que é muito Sim. mais sim. republicana. Texas, que é um estado também Texas, muito rico e com muita sim. população. Fora Sim. Austin é tudo republicano, acho eu. Mas eu acho que... Tipo... Mas há uma coisa em relação a ele, desculpa. Que é, esta ideia, eu estava a falar aqui desta imagem dele, aliás, eu já contei isto aqui, que é, no American Psycho, portanto, no livro, não sei se no filme ele aparece, o herói do psicopata, que é um gajo que trabalha em Wall Street, que é obcecado com dinheiro e que é um psicopata, é o Trump. E o livro foi escrito nos anos 90, portanto, isto é quão importante é o Trump no imaginário norte-americano da ganância e da alta finança, não é? E que é o ídolo do Patrick Bateman, que é o psicopata. Eu acho isso extraordinário, não é? E isto foi feito nos anos 90, nem sequer as pessoas imaginavam que ele ia ser candidato. Na altura que ele apareceu no Sozinho em Casa também. Exatamente. E no Sexy Cidade. E pronto, isso é prova de que ele faz parte do imaginário norte-americano, não é? Nova-iorquino mais até, não é? Sim. Mas uma das coisas que... Mas agora, imagina que ele resolve os conflitos. Seja como for, acaba a guerra na Ucrânia, acaba ali o conflito no Médio Oriente, e que a economia fica melhor, porque já vinha a melhorar. Boa, sim. Mas imagina que isso acontece, e que ele chega ao fim dos 4 anos e é tipo, olha, ele acabou com as guerras e a economia está muito boa. Que é que, não é? Se fosse só isso que acontecia... É que tu vês, se tu olhas à história, depois daqui a uns anos, tu olhas à história e dizes assim, quem é que foi o melhor presidente dos últimos anos? E vais só ver os números. É tipo quando Guilherme. não viste jogar, vais ver só os números, não é? É tipo, acho que o que ele representa, e essa série, a não ser que aumentem crimes de ódio, que de repente as mulheres passem a ser discriminadas. Mas repara, o que é que tu te lembras do primeiro mandato dele? Não é só a economia ou as guerras, lembras-te de muito mais coisas, não é? Mas ainda é muito cedo. Claro. Daqui a uns anos, em que o que fica para a história é mais os números da economia e as guerras, tu corres o risco daqui a uns anos olhares para trás e toda esta parte negativa daquela persona, daquela personagem ridícula que ele é, de passar para segundo plano, e ele foi só o gajo que terminou a guerra. Pode ser, mas eu acho que ele representa mais do que qualquer outra pessoa o espírito do nosso tempo, que é um tempo de mudança e que já não é de agora, já tem vindo porque isto vai reforçar outros movimentos, ou seja, pessoas como os Venturas, os Salvinis, as Melonis, os gajos do Vox, isto dá-lhes força porque o eleitor ou o português médio ou o espanhol médio diz, não, mas os americanos, que são os americanos, votaram no Trump, portanto isto não é um caso isolado, já nós não é global. E reforça comportamentos. Com o Trump a presidente, tu vais ver muito mais americanos sentirem-se à vontade de se virar para um imigrante e dizer volta para a tua terra. Claro. Porque ele próprio vai dizer que os vai deportar, não é? O que estou a dizer é, por isso é que eu estava a falar na mudança do paradigma do que representava os Estados Unidos, ou não fosse verdade ou não, mas do que é que representava. E eu acho que nós estamos numa altura em que as democracias estão sob ataque, em que as pessoas estão seduzidas por outras formas de poder e estão muito suscetíveis ao ataque gratuito às instituições democráticas. Porque é fácil, e porque é fácil criticar e porque a democracia dá muito trabalho. E isto reforça o fiel da balança pesar mais para um lado. E eu acho que esse é o verdadeiro perigo. A economia pode estar melhor daqui a 4 anos, pode ter acabado a guerra na Ucrânia, em Israel pode acabar durante um ano, mas já está há 100 anos devido. Mas pronto, tudo bem. Haver uma ordem mundial mais calma. Mas a que preço é que isso é? E esta é a ideia de que há coisas que valem mais, a longo prazo, valem mais do que a economia a 4 anos. E esse é o perigo. E se for só um período de transição, porque chegamos à conclusão que a democracia é uma experiência falhada e que vai haver outro sistema melhor. Melhor do que a democracia? Pode haver. Mas achas que é o Trump que vai descobri-lo? Não, estou a dizer que o Trump, tipo, essa mudança em que o Trump aparece pode criar tempos tumultuosos, mas depois de nascer daí um sistema melhor. A democracia não há de ser o melhor de todos. Não inventámos o melhor sistema de todos. A democracia parlamentar, como nós a conhecemos. Não inventámos o melhor sistema de todos há milhares de anos. Não é impossível. Na evolução da humana há de haver um sistema melhor do que a democracia daqui a uns anos. Que pode ser uma democracia de outra forma. Pode ser a inteligência artificial em mandar em todos nós. Uma ditadura benevolente feita por uma entidade superior. Eu acho tu utilizas várias vezes essa expressão, eu acho que ela é demasiado contraditória para se aguentar, que é uma ditadura benevolente. Com pessoas, sim. Com uma inteligência artificial, talvez não. Porque se tu chegas à conclusão, não é? Imagina que agora o Trump deporta pessoas e proíbe o aborto e o casamento depois homossexual e uma série de coisas. E começa a haver crimes de ódio. Começa a haver crimes de ódio e não sei o quê. Tu tens que perceber que
a democracia afinal não é assim tão boa. Tá bem, mas... Porque foi a democracia que o pôs lá. Está bem, mas a democracia ao longo da história tens momentos melhores e menos piores. E tu tens é que as pessoas que acreditam na democracia têm que, através das ferramentas que têm, seja através das novas eleições, das próximas eleições para o Congresso, seja através da sua comunidade, combater as pessoas que tentam destruir as instituições da democracia. Porque isso é uma das coisas que o Trump vai fazer. Ele já fez isso. Isto não é novidade. Ele já meteu, seja no Supremo Tribunal, seja outros juízes fora do Supremo Tribunal, seja a forma como ele diz que vai utilizar o sistema, o Department of Justice a favor dele, que vai pôr os militares contra os americanos se isso for preciso. Isso é utilizar, isso é subverter a democracia, utilizá-la a favor dele, não é? Que é o que várias pessoas na Europa têm feito. O Orbán fez isso, ou seja, debilita as instituições. Isto não quer dizer que a democracia seja má. Se Trump, imagina, começa uma guerra nuclear e acaba o mundo, a democracia foi a responsável por isso. Porque um ditador, se calhar, na China, que é meio ditadura, né? Não aconteceu isso. Não aconteceria isso. Mas portanto, olha, se um gajo que chega através... Mas as democracias derrotaram o Hitler, que queria... Mas foi... Tá bem, mas a Segunda Guerra sim. acontece porque existe democracia. Porque senão o Hitler não chegava ao poder. Está bem, mas depois o Hitler que formou uma ditadura, ou seja, não é a democracia que legitimiza os ditadores. Eles já existiam antes da democracia, existiram durante séculos e séculos. Não foi preciso a democracia aparecer para haver ditadores. E por acaso foram as democracias que derrotaram o Hitler estava a desenvolver os foguetes e criar armas nucleares e que eu não tenho a mínima dúvida que as utilizaria. Portanto, eu acho que tu não podes responsabilizar a democracia por haver ditadores. Não sei. A democracia é a ditadura das massas. E as massas são burras. E, portanto, a democracia é uma ditadura dos burros. Mas a democracia já conseguiu coisas. As democracias conseguiram coisas extraordinárias. Mas já deu a volta. Agora não dá. Agora a gente devia dizer assim, malta, há aqui um pequeno grupo de pessoas que pode votar. Há uma coisa que... Não podem votar todos. Mas em relação... Tem que valer mais votos. Tu tens direito a 10 votos. E consoante as merdas que fazes, o teu voto vale mais. O meu voto não pode valer o mesmo do que o do Mário Machado. Percebes? Não pode. Não é uma democracia. Há uma coisa que eu não entendo, que é a única coisa que me causa mais inquietação ou dúvida, que é o Trump teve 74 milhões, nas eleições passadas tinha tido 74 milhões, ela por ela, mais ou menos. O Biden tinha tido 81, a Kamala teve 70 milhões, 11 milhões de pessoas. Ou seja, não foi o Trump que conseguiu, claro que ele conseguiu que as mesmas pessoas fossem votar, que às vezes é difícil, não é? Numa segunda candidatura, mas houve... não serão as mesmas pessoas, mas houve 11 milhões de pessoas que não foram votar e que disseram, estou-me a cagar. Ou seja, que para elas... Já morreram todas no Covid. Que se calhar... Não, então as eleições foram em 2020? Sim, já vi. Não tinham morrido todas. Não tinham morrido todas. Mas houve 11 milhões de pessoas que disseram... não é suficientemente importante para mim. E isso é que eu acho estranho. E eu ouvi várias pessoas dizer, eu também ouvi essa conversa, isto é a mesma coisa votar entre a merda e o cagalhão, ou aquela coisa de relativização. Mas um também não é bom. Sim, mas claro que nenhum deles é ideal. Mas há aqui um gajo que é claramente o atentado ao sistema democrático. Que é aquilo que nós falámos... Para mais de metade não é. Pois? Para mais de metade é a opção certa. Pois é. Para mais de metade, os outros... Aliás, a narrativa que se estava a construir, e até o próprio Joe Rogan ajudou nessa narrativa, é que e o Elon Musk, quando foi lá, disse, se os democratas ganharem, são as últimas eleições livres nos Estados Unidos. E as pessoas acreditaram nisso. E as pessoas acreditaram nisso, ou seja, que para nós parece-nos mais óbvio que se alguém quisesse ser um ditador totalitário seria o Trump. Para eles, e para mais de metade deles, esse risco de acabar a democracia então a propaganda era se votassem, se os democratas ganhassem. Então a propaganda deles funcionou bem nesse aspecto. Funcionou. Otimamente. Mas há uma coisa, por exemplo, o que é que tu achas... uma das coisas que se fala muito é do revanchismo, que ele já veio dizer isso, não é? As pessoas com quem ele vai dar atrás, a deportação, e uma das pessoas que embarcou nesse revanchismo foi o como é que chama-se? O Robert F. Kennedy, Fitzgerald Kennedy, sim. Que supostamente pode vir a ocupar um cargo de importância, tipo Ministro da Saúde, uma coisa do género, que é um chalupa. Tu já ouviste falar. Ele pode dizer coisas certas, mas ele é um chalupa. Ele pode dizer coisas certas, não estou a dizer que não diga coisas certas. Ele tem duas partes, acho eu. Tem a cena das vacinas, que eu acho que aí é meio chalupa, mas tem a cena
da cena alimentar de meterem montes de merda que devia ser e que não mas nos proibidos e que ali não são. E que eu acho que ele tem toda a razão. Mas ele não da conspiração da FDA. Está bem, mas ele não está na vanguarda disso. Existem milhares de pessoas nos Estados Unidos que acreditam nisso também e que querem que deixe de haver essas merdas à venda. Portanto, ele não é a figura que desceu do céu e veio dizer, olha, vocês estão todos enganados e eu vou-vos salvar. Claro. O gajo vai fazer um discurso a dizer que pessoas da FDA, vocês estão tramadas, não queimem os vossos papéis, uma merda do género que é. Pá, tu não podes ir para o poder com uma atitude, se ele for para o poder, eu espero que não, pá, porque a saúde é uma coisa importante, com uma atitude que eu vou despedir toda a gente e vou queimar toda a gente. Eu acredito que haja pessoas, estamos a falar de milhares e milhares de pessoas que trabalham, porque tu vês isso quando vou ao Serviço Nacional de Saúde, e que querem o bem, não estão lá para fazer o mal. Então eu acho... Sim, mas eu acho que se tu trabalhas na FDA e se provou que aprovaste um medicamento que foste subornado, deves ser preso. Claro. Não é, os Sackler não foram presos. Foram horríveis. Isso foi o que a FDA foi horrível. Sim, estão só a pagar, claro. Propuseram pagar não sei quantos bilhões para ninguém preso. Claro. Pá, quando morrem 100 mil pessoas, 200 mil, acho que chega às 200 mil, por culpa, não serão todas, mas muitas delas dessa família. Deviam estar presos. Mas é uma coisa... Aquele gajo que entrou em contramão foi condenado a prisão perpétua, agora, há pouco tempo. Um gajo que entrou em contramão na autoestrada lá nos Estados Unidos. E os Sackler estão... E esses gajos, se foi num estado onde se há pena de morte nos Estados Unidos, e aqueles gajos foi num estado, são... Eram os gajos que... Se calhar é a maior serial killers do mundo. Sim. Não é? Se for mas há uma coisa que que também me custa entender, que é... Tu vês um gajo como o Robert Fitzgerald Kennedy, que vem com este discurso e que é um chalupa e tem este... Mas isso é o menos, o gajo tem um problema de voz. É o gajo que meteu um urso, que matou o urso, depois meteu o urso no Central Park só para ver a reação das pessoas. Claramente um gajo não também. Ele aparece, ele e o Trump e outros, como os justiceiros. Aquela ideia, não, são eles que vão combater a corrupção. Eu vi várias entrevistas de pessoas de dizer, não, porque eu voto no Trump porque ele é contra o status quo. Há muito eles conseguiram passar esta mensagem. O Trump conseguiu passar esta mensagem. Isso acontece cá também. Claro, que é contra o status quo. Diz isso o Ventura. Claro, que é. Não há ninguém mais do status quo do que o Trump e as pessoas lá dele. O Elon Musk é o rei do status quo. É um gajo que tem os maiores contratos com o Estado de milhares de milhões de dólares. Já vem de famílias ricas. Sim. Que diz-se. O Elon Musk? Sim. Não sabia que ele vinha de famílias ricas, por acaso. Mas dizem que o gajo o dinheiro dele até vinha do apartheid e não sei o que. Isso não sabia, mas esqueçamos isso. Que é, nos Estados Unidos, neste momento, as fábricas do Elon Musk, isto sem tirar mérito do que ele fez, do SpaceX, tudo isso, têm contratos bilionários com o governo dos Estados Unidos. Recebem milhares e milhões de dinheiro para fazer coisas. Nem sequer estou a dizer que não sejam úteis, não estou a dizer isso. Mas recebem... Mas isto vai tão longe que vi o presidente da Liga Árabe norte-americana a dizer não, o Trump, nós estamos muito desgostosos com a questão da Kamala e de Gaza e dela não sei o quê, e o Trump é a primeira pessoa a felicitar o Trump foi o Netanyahu. O Trump mudou a capital, a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, porque isso tem um simbolismo tremendo. Isso é pró-Israel, porque Jerusalém é uma cidade dividida, não é? Sim, mas pró-Israel são todos nos Estados Unidos. Não há nenhum partido que seja anti-Israel. Mas percebe, eu estou a dizer, a dissonância cognitiva é tal que o presidente da Liga Árabe acha que o Trump está mais equipado para defender os interesses das pessoas em Gaza. E isto é que me espanta, esta ideia de ele é contra o status quo, uma das primeiras medidas que ele vai tomar é baixar os impostos para os ricos, não é? E, portanto, vai baixar para todos, mas os ricos são quem beneficia mais. Com a Kamala, quem ganhasse mais de 5 milhões ao ano passava a pagar mais 100 mil ou 200 mil de imposto, que eu acho que se ganhas 5 milhões ao ano, 200 mil não é muita coisa. No caso do Trump, para esses mesmos níveis, poupas 300 mil euros. E ela fazia com que as classes baixas poupariam mais, aqui as do Trump também poupam, mas menos. Mas isso, lá está. Aí eu não sei, se fosse assim, mas estes 300 mil vão estimular a economia porque eles vão reinvestir e aumentar salários. Não sei, não percebo nada. Questão, para mim, eu acho que os principais problemas, acho que claramente um dos grandes problemas vai ser a democracia vai estar sobre grande pressão. Não tenho a mínima dúvida disso. As instituições democráticas vão ser atacadas e vão ser subvertidas. Se sempre houve interesses dos grandes poderosos para serem beneficiados com ele, isso vai ser claro. A questão das alterações climáticas, que à volta dele
ele é um negacionista, as pessoas à volta dele também. Curiosamente o Elon Musk não é, portanto vamos ver, pode ser que aí ele possa fazer alguma coisa. É médio. É médio, ok. E a questão das deportações e dos direitos das mulheres, vamos ver. Sim, as deportações é aquilo que entra ali já na questão dos direitos humanos e que realmente pode ser diferente. E o aborto também é uma questão de direito humano para mim. Mas, muito bem. A verdade é que, pelo menos o que chega cá, é que a imigração está meio descontrolada nos Estados Unidos. Não é? Ou seja, é um problema que existe para muita gente e que pode ser uma sensação, mas aparentemente há problemas de imigração. Sempre houve, mas que estão a atingir níveis que não atingiram antes. E é preciso fazer alguma coisa em relação a isso também. Não sei se deportar 20 milhões de pessoas... pessoas... Não sei se deportar é o certo, obviamente. Até porque a economia, já disseram que isso é impraticável em termos económicos, o que representa para a economia das pessoas que trabalham, e depois mesmo os custos que é deportar alguém, porque isso implica custos, não é? Tipo, as pessoas não metes num teletransportador... Não dá para pôr todas num comboio e como se fazia na Alemanha. Mesmo assim isso custa dinheiro. Muito bem, olha, eu sei que comecei por dizer que... O Elon Musk vai fazer uns foguetões só para deportar pessoas, se calhar, para ajudar o Trump. Provavelmente. Vai fazer uns foguetões para meter os imigrantes todos no foguetão e se calhar deportam-nos para Marte. Não para Marte. Eu sei que nós começámos, ou eu comecei por dizer que nós não devíamos ser sugados pelo Trump Show e que nós passámos um programa todo a falar disto. Não foi só dele, falámos de outras coisas, acho que não falámos só dele. Não, porque é um fenómeno, ou seja, nos Estados Unidos, as coisas, lembras-te dos filmes, antigamente, agora já é mais igual, mas antigamente os filmes estreavam nos Estados Unidos e passados 6 meses chegavam a Portugal. E é um bocadinho isso que vai acontecer também com as políticas que acontecem nos Estados Unidos e vamos ver a narrativa e as medidas, propostas de medidas e não sei o quê vão ser completamente replicadas cá. Nós temos a vantagem de não ter 2 partidos. Sim. Mas a Europa vai ter esses problemas, na Alemanha já tens esses problemas, na Espanha tens esses problemas, mas e as democracias estão... Porque se tivéssemos só 2 partidos, imagina que tínhamos só 2 partidos. Um era PS, com uma cena mais à esquerda, e o PSD era engolido pelo Chega. Só tínhamos esses 2 partidos. Eu não sei se o Chega não era governo, neste momento. Eu não sei se o Chega não vai chegar a ser governo. Talvez não sozinho. Eu acho que o Chega agora, para chegar a governo, precisa que isto dê merda a sério. Com a imigração... com qualquer coisa, que senão já não chega. Já não chega, já está no máximo. Agora, se houver... Tu andas a dizer isso desde que eles não tinham nenhum deputado. Não. Eu sempre disse que ainda ia subir. Ia subir. Não achei que fosse subir tanto, mas também acho que subiram tanto porque ficaram mais moderados um bocadinho, pelo menos no que passa cá para fora. E porque o PSD também abdicou... Mais moderados? Um dos deputados diz que a polícia devia matar mais gente. Sim. Achas que isso é mais moderado? Não chega muito, estás a ver? Está mais normalizado. É o Ventura, estou a dizer o Ventura, mas o Ventura acaba por ser... Está mais normalizado, não está mais moderado, está mais normalizado. As pessoas habituaram-se a vê-los e agora já é normal falar disso. Mas acho que só se isto ficar muito mal em termos económicos ou em termos de imigração ou o que seja, é que o Chega tem mais espaço para subir, senão acho difícil. É muito curioso, porque o PSD já está, esta coisa de... Já falámos aqui das porcas escancaradas. Portugal nunca teve as portas escancaradas, isso não existe, não é assim. Tu até podes falar de imigração e podes criar medidas para que a entrada seja mais difícil, tudo isso. Mas, tipo, nós não sofremos um problema, como acontece, por exemplo, na fronteira dos Estados Unidos, de entrarem 2 milhões de pessoas por ano. Claro. Mas a própria linguagem, o Moedas está sempre a falar disso, eles já aceitaram utilizar essa linguagem. Portanto, estão a utilizar uma linguagem alarmista que não é fixe. E já fizeram agora a grande operação. Mas também é bom alguém falar nisso, não sei só o Chega. Claro, mas tu podes falar nisso e não utilizar o mesmo tipo de vocabulário e de narrativa. Porque eles estão a buscar, eles não fazem isto... Repara, o PSD não faz isto unicamente porque está preocupado com os processos de imigração. É para ir roubar votos ao Chega. Mas acho que só aí. Se houver um atentado terrorista islâmico em Portugal... aí chega, é possível que lá chegue a governo. Muito bem, olha, sugestões. Eu não estou aqui a dar ideias à malta do Chega para vestir um turbante e se rebentar. Quer dizer, se fossem mesmo os deputados a rebentar-se, não sei se era mau. Aquele que te processou, por exemplo. Sim. Vê se não tem tomates. Sugestões. Já falámos no início? Tens mais alguma coisa que viste? Não, olha que acho que não tenho mais nada. Okay. É só isso. Olha, eu comecei a ver a série do Alfonso Cuarón, o Disclaimer. Vi os 2 primeiros episódios, gostei imenso dos 2 primeiros.
Há um livro para quem gosta de comprar livros para crianças, um livro da Miriam Alves chamado As Peças Mais Pequenas, sobre o funcionamento das coisas, está relacionado com ciência, muito, muito fixe. O livro tem umas ilustrações incríveis. O meu livro, obviamente, o Revolução, ou o livro que escrevi sobre Sintra recentemente. E fica uma sugestão. Nós temos a Cristina Pires, é uma advogada que de vez em quando, sempre que há temas de lei, nós chamamos-lhe a nossa doutora. Já há algum tempo que não falávamos dela. E ela abriu, tem uma conta no Instagram chamada Simples e Direito, que é com outra advogada, e que tem umas cenas muito fixes sobre questões de direito e questões legais. Para quem tem dúvidas ou tem interesse no tema, sigam esta conta que é fixe. É isso. Não tenho mais nada a dizer. É isso. 3 de dezembro, especial Natal, setlist no Teatro Vilaré. Bilhetes na Ticketline. E pronto, este fim de semana, último fim de semana preliminares. Há 15 bilhetes, acho eu, para Montemor. O resto está tudo esgotado. E é isso. Revolução, 4ª edição. Prémio Fernando Namora. Incha. Toma. Até lá. É isso. Até à próxima.